Se você gosta de teologia, psicanálise, você tem que conhecer esse canal, Anima. Hoje eu vou fazer um formato novo, reagir a alguns vídeos que eu encontrei aqui no Instagram junto com vocês, pensando sempre a partir de teologia e da psicanálise. Meu nome é Herbert, sou psicanalista clínico, teólogo de formação com pós-graduação e eu quero conversar sobre esse assunto com você aqui. Vamos lá? Deixa eu pedir logo, curte esse vídeo e compartilha com mais pessoas que esse canal vai ser muito interessante para vocês. Vamos lá. A religiosidade te coloca como dependente. Isso. Eu ainda acho que as pessoas estão muito mais apegadas à religiosidade. A espiritualidade te liberta e te coloca como protagonista de sua própria história. Ela fortalece o seu senso de entender que você precisa lutar por você, apesar de existir todo um ambiente espiritual que nos ampara. Mas ela te coloca no centro das suas decisões e na autorresponsabilização. A religiosidade te coloca como dependente. Isso. Alguém pensa por você, alguém dá ordens por você, alguém diz o que você pode e o que você não pode. E eu acho que as pessoas gostam desse lugar. Se autorresponsabilizar é muito pesado. É muito mais fácil que alguém diga o que eu devo vestir, o que eu devo comer, como eu devo me comportar. Porque aí a responsabilidade é do outro, ela não é minha. Bom, vamos pensar um pouco mais profundamente sobre isso aqui. A religiosidade coloca como dependente e a espiritualidade te dá autonomia. Essa não é uma realidade. Tanto a espiritualidade como a religiosidade pode fazer a mesma coisa, te colocar no lugar de dependência. A religiosidade não é uma prática. A espiritualidade não é uma prática. A OMS definiu a espiritualidade como uma dimensão da vida humana. A religiosidade é uma prática. Então aqui há uma diferença muito importante. Religião é a roupa que nós damos para a espiritualidade. Por isso que não dá para fazer essa dicotomia entre uma coisa e outra, porque elas não são interdependentes. Então eu posso ter uma espiritualidade com uma roupa religiosa que me coloque no lugar de dependência. Eu posso ter uma espiritualidade com uma roupa religiosa que não me coloque no lugar de dependência, apesar de sempre pensar que a religião, ela é de alguma maneira uma estrutura, uma roupa muito pesada para o ser humano. Então, eu diria que, na verdade, nós precisamos de uma superação, inclusive, da lógica religiosa. A lógica religiosa, ela não ajuda a gente a construir uma vida de autonomia, uma vida autêntica. Toda religião, como diz os cientistas da religião, C. Eliade, Otto Maduro, enfim, o próprio Paul Tillich, a religião ela é baseada em rito, mito e tabu. Mito, rito e tabu. E uma relação de dependência e obrigação com seres anteriores e superiores, com os quais os fiéis desenvolvem uma relação de obrigação e de dependência. Isso é uma relação muito complicada. Eu acredito que o futuro não é talvez mais religioso. Bom, isso não dá para saber objetivamente, né? Mas eu penso que o futuro, ele é cada vez mais com a espiritualidade muito aprofundada, isso é, o ser humano conectado ao todo, mas não necessariamente com uma roupa religiosa. A roupa religiosa é útil, muita gente usa ela, mas eu não tenho dúvida de que ela aprisiona. Então, eu não gosto da dicotomia desse vídeo entre religião e espiritualidade. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá para fazer essa dicotomia e tentar, digamos assim, é isso ou aquilo, ou isso briga com aquilo. Não. Assim como não dá para falar assim, olha, você tem fome e você come carne. Carne é o destino que eu dou para minha fome. Eu posso comer carne, posso comer massa, eu posso comer um pão, eu posso, enfim, posso dar vários destinos à minha fome. O que é inerente ao ser humano é a fome. A maneira como ele organiza a sua fome, aí é cultural, aí é o que é disponível, aí depende do dinheiro que ele tem. Então, tudo isso é importante para que a gente entenda o seguinte: espiritualidade é inerente ao ser humano. O que a gente faz com essa espiritualidade, aí é a religião, é religiosidade ou a negação da religiosidade. O ser humano não precisa de religião para viver, mas o ser humano precisa cuidar da sua espiritualidade, certo? Bom, vamos lá, próximo ponto. Eu vi essa frase aqui: a dor é o tema central do vício. Só quem está com grande dor deseja anestesiá-la. Então não pergunte por que do vício, pergunte o porquê da dor. Gabor Maté, no livro No Reino
dos fantasmas famintos, encontros íntimos com o vício. Bom, eu gosto dessa ideia, né, de separar, talvez tentar pensar dor e vício como coisas, que podem andar juntos, né, só quem está com grande dor deseja anestesiá-lo, porque no fundo a gente trata o vício ou os vícios de maneira muito moralista na nossa sociedade, né. Então se você tem algum vício, você tem alguma compulsão, é porque no fundo você não tem uma moral elevada, eu tenho, e por isso que eu não tenho o vício que você tem. Só que na realidade, do ponto de vista psicanalítico, você pode pensar o vício como um jeito de tamponar angústia, o que é muito comum de acontecer. O que que o Freud vai perceber, né, a partir da teoria do trauma do Freud, né, de que o trauma é um evento muito indigesto para o aparelho psíquico de uma pessoa. O evento, ele é recalcado, mas aquela energia psíquica do evento permanece dentro da pessoa. O que lá na frente, e vamos supor, isso aconteceu com 5 anos de idade, um evento traumático que foi separado, a energia psíquica, daquela memória difícil, e lá na frente, com 25 anos de idade, a pessoa tem uma decepção amorosa, de alguma maneira ela se liga àquele evento traumático, ela não lembra do evento, mas ela liga esse evento da separação difícil com aquela energia psíquica que está ali dentro dela. E por conta disso, ela vai encontrar um meio substituto, um adicto, por exemplo, ela vai usar, eh, enfim, alguma coisa forte para ela, que anestesia um pouco, ou diminua um pouco a angústia que ela tem de lidar com aquele sentimento primeiro. Então, na verdade, o vício muitas das vezes serve como, digamos assim, um caminho psíquico para que a gente consiga lidar com, uma certa dor, um certo sofrimento, sem ter que tratar desse sofrimento profundamente. Então é quando começa a subir aquela angústia e eu tenho que lidar talvez com um trauma de abandono, com um evento muito difícil para mim, muito indigesto, e de repente eu encontro o meio substituto que ele traz um alívio momentâneo para aquela situação traumática, difícil, e esse alívio não trata o que está de fundo daquilo, mas de alguma maneira me ajuda a lidar momentaneamente com aquela situação. Então tampona, mas o que está no fundo ali é uma dor. E por isso que é muito importante o trabalho da psicanálise nesse sentido, porque vai ajudar você a lidar com a dor sem encontrar substitutos que amenizam a situação na hora, só que não tratam profundamente. Bom, ainda falando do tema do trauma, eu vi uma pesquisa super interessante falando sobre depressão masculina que se esconde sob vício e violência, diz terapeuta. O texto é da Folha de São Paulo, que diz que há quase 30 anos o terapeuta de família norte-americano, Terence Real, defende que a depressão masculina é diferente da feminina e está muitas das vezes invisível, escondida sob violência ou vício em sexo, drogas e trabalho, o que ele chama de depressão oculta, termo que ajudou a popularizar nos Estados Unidos. Bom, esse é um tema sério, né? Na nossa sociedade, a gente percebe que quanto mais velhos os homens ficam, mais solitários se sentem, com menos rede e menos relacionamento eles têm, eles conseguem construir, o que é uma coisa muito, muito forte, né, na nossa cultura, na nossa sociedade. Então, e isso tem a ver também com uma lógica machista, uma lógica de uma cultura, viril, que os homens não se dão, que os homens não se conversam, que eles não são amigos, o que é um problemaço, porque o homem, por conta talvez dessa natureza, e que eu acho que não é necessariamente só a cultura, eu acho que no geral, eh, bom, talvez por medo da castração, por medo de outras coisas, o ser humano, o homem tende a se esconder, né, a não falar das suas dores, seus sofrimentos, os homens vão menos ao médico, os homens, eh, a vida é interrompida mais cedo do que as mulheres. Então, esse é um fator muito importante. Os homens vão menos ao analista, fazem menos análise. A gente vê isso claramente, né, no consultório, e não só no consultório,
como também no trabalho da psicanálise. Geralmente tem mais mulheres do que homens, né? Eu sei que na sociedade tem mais mulheres do que homens, só que o cuidado ainda é muito associado ao feminino e também se permitir ser cuidado é um desafio para muitos homens. Então, se cuidem, procurem médico, procurem análise, procurem terapia, porque isso ajuda muito a gente a ampliar a nossa condição de vida. Oi, gente. Eu estava vendo essa psicanalista aqui, mas eu prefiro mostrá-la a você, pelo menos um pedaço do que ela falou. Olha só o que ela falou. 60% das pessoas dentro das igrejas estão doentes. E elas estão doentes porque é muito difícil viver com a ideia de que você nunca é ideal. Você tem um Deus que nunca te aprova. E é isso que as religiões muitas vezes levam. Um Deus que está o tempo todo te julgando, te olhando. Esse Deus tem um decálogo. Em outras religiões, esse Deus tem outras implicações. Esse Deus é cheio de mimimi, que é esse Deus que muitas vezes aparece aí nas manifestações religiosas. Isso 20 anos na cabeça de alguém adoece qualquer mente. Ninguém suporta isso. Eu não suporto o mundo real e eu crio o mundo da fantasia. No momento em que a religião se propõe, ou as pessoas usam a religião e se propõem a isso, aí é o adoecimento psíquico. Eu tive uma paciente. Pois é, interessante essa fala dessa psicanalista, não sei de onde que ela tirou esses dados dos 60%. Mas uma coisa é fato, religião pode adoecer muita gente. E aí você vai dizer assim, poxa, Herbert, mas como assim a religião pode adoecer muita gente? Pois é, o que que acontece? As pessoas que frequentam uma igreja, geralmente têm uma experiência positiva com Deus, uma experiência boa, transformadora. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Só que aí chega alguém com uma cartilha, com um monte de informações novas, dizendo o seguinte: olha, você teve essa experiência boa, só que é o seguinte, para você manter essa experiência aí que você teve, para você manter essa coisa boa que você experimentou, deixa eu te dar aqui uma série de documentos, regras, e coisas que você tem que começar a praticar e viver a partir de agora, porque para isso se manter na sua vida, você precisa disso. Quer dizer, a experiência primeira daquela pessoa não foi suficiente para que ela se mantenha, né? Então é como se assim Deus tivesse dado uma experiência boa só para tipo uma amostra grátis, mas agora para você manter essas experiências, para você manter Deus perto de você, você precisa disso, 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 daquilo. Quer dizer, é uma vida muito angustiada, né? Porque a pessoa tem essa experiência sem custo nenhum. Ela simplesmente se abriu, percebeu, teve uma experiência, o coração dela foi tocado de alguma forma, maravilha. E aí, de repente, alguém fala que agora custa tanto. Você fala: "Caramba, fui enganado, né, fui ludibriado", né. E quando eu falo custa, não estou falando de dinheiro, não, estou falando de vida, de ideia, de pensamento, né. Pois é, porque uma das características do que se tem estudado hoje, no conceito de trauma religioso, eu fiz um curso, eh, online com um amigo, de Nova York, falando sobre trauma religioso, e uma das características do trauma é que o trauma ele tende a desbotar a nossa identidade, isso é, a pessoa depois que consegue sair de uma relação religiosa muito ruim, ela não sabe quem ela é. A segunda coisa, além de desbotar a identidade, é que ela pode entrar numa espécie de paranoia, né, de se sentir muito perseguida. Então, quando ela consegue se livrar desse sistema religioso, o que aparece é que, bom, pelo fato da religião ter sido um objeto primário para ela, romper com esses objetos primários é muito difícil. O Freud dizia que é praticamente impossível. O que que acontece dentro do imaginário psíquico dessa pessoa? Ela imagina ataques espirituais, Deus, demônios e coisas do tipo, como se ela não tivesse direito de escolher, porque é um negócio tão pesado, tão opressor, que isso acontece. Então, o desbotamento da identidade, ela está sob ataque, né, sob uma influência maligna, por isso que ela está decidindo do jeito que está decidindo. E a terceira coisa muito importante é que ela se sente assim sem lugar no mundo, né. E, óbvio, eu não estou falando que toda experiência comunitária de fé faz isso, mas existem muitas experiências opressivas em que o pastor
determina com quem tu casa ou deixa de casar, se você compra tal carro ou deixa de comprar, o que você faz ou deixa de fazer. É uma experiência angustiante para muita gente. Então, isso causa naquela pessoa um trauma, uma fissura, uma quebra. A fala dela é uma fala realmente preocupante. Tem uma coisa na teologia muito preocupante, que é a indignidade garantida. Isso é, você é mau, perverso, pecador, você é terrível, e se não fosse assim, Deus querendo muito, você estava perdido. Quer dizer, a dignidade humana, ela passa por uma espécie de dúvida, né? Você não é digno, você não é bom, você não é suficiente. Uma pessoa que vive nessa condição tem uma autoestima horrível, péssima, porque tem uma música, né, evangélica antiga que diz assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Na verdade, apesar de nos evangelhos Jesus nunca ter dito nada disso, foi construído na história da igreja, especialmente por Santo Agostinho, com a ideia de pecado original, de pecado de origem. E aí eu recomendaria muito a leitura de um outro teólogo chamado Richard Rohr, que ao invés da gente pensar em pecado original, talvez a gente poderia pensar em bondade original. Ter uma visão positiva da humanidade, uma visão positiva do ser humano, apesar da gente ter aspectos também negativos de morte e destrutivos, né? Então, são coisas interessantes, porque muita gente diz, bom, o ser humano é bom, o ser humano é mau. Eu acho que a psicanálise contribui muito nesse sentido, que ela vai dizer, bom, o ser humano é um ser ambivalente. Ele tem aspectos bons, aspectos negativos, aspectos. Essa luzes e sombras é o que nos habita, né? Então, nós temos tudo habitando dentro da gente. Mas é fato que a religião, e seja ela qual for, tem muita gente que diz, não, mas as religiões de matriz africana não têm esse conceito de pecado original, não tem esse conceito. Mas tem um conceito de oferendas, tem um conceito de uma relação em que tem o chefe ou a chefe, né? A ancestralidade. Então tem uma série de coisas que são mecanismos que de alguma maneira passam por essa lógica de submissão, de oferta de sacrifícios, de oferendas para ser abençoado, ou enfim, ou não. Então isso acontece o tempo todo, né? E essa é a lógica religiosa, para além de uma religião específica. A lógica religiosa, ela é um problema. Bom, ao meu ver, é um problema, né? Bom, para terminar, a frase é uma frase super interessante que diz que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Essa frase é da Lia Luft, e eu gostei dessa frase porque isso é um fato. A infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Significa que independente de como é que foi a sua infância, se ela foi boa, ruim, feliz, triste, você vai ter que lidar de certa forma com ela, porque a criança e o adulto convivem o tempo todo. Apesar da gente criar uma certa divisão das fases da nossa vida, né? A bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso e bom, e termina aí. Dentro da gente essas coisas não são assim, né? Tem um texto de Santo Agostinho maravilhoso sobre o tempo, e o Santo Agostinho só diz que só existe o eterno agora. E existe o eterno agora porque o passado, ele não é passado em termos subjetivos, porque ele é um passado presente. E o que existe, o futuro ainda não existe, ele não está construído. Então o que existe é sempre um eterno agora, que é um conceito maravilhoso da psicanálise que diz que o inconsciente, ele é atemporal. Por isso que muita gente pensa, bom, se eu for fazer análise, eu vou ter que voltar lá no meu passado. Na verdade, não. A gente vai trabalhar com o que do passado interfere no presente. Na verdade, é um passado presente. É um passado atualizado na vida dinâmica aqui hoje, né? Então, não é uma reconstrução de memórias.
É aquilo que do passado emocional está habitando o presente. Bom, vou pedir para você mais uma vez deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Hoje a nossa conversa vai terminar aqui com essa frase da Lia Luft sobre a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Espero que você tenha gostado desse formato. Todo domingo eu vou gravar vídeo agora, à tarde. É essa a ideia do que eu vou compartilhar com vocês aqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.